Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 30 de julho, agora na Espanha, 10 horas e 10 minutos, no Brasil, 5 e 10 da manhã. Gente, eu percebo pelas mensagens que eu recebo que tem muita gente incomodada com essa volatilidadezinha ridícula da BTC, que testou 70, chegamos a fazer a máxima em 70.079 e fomos buscar a mínima nessa madrugada exatamente em 65.862. Basicamente, de 70.079 para 65.862, corrigimos 6%. Então eu sinto que tem muita gente incomodada com essa volatilidadezinha, mas foi só a primeira rejeição de transpasse dessa resistência brutal, que é o patamar de 70 mil. Se romper 70 mil, vai ficar aprisionada entre 73.777 e 70 mil. A primeira tentativa de romper 70 travou, mas eu ouso afirmar aos senhores que a partir de agora a gente não vai encontrar tanta ordem de venda assim que segure, que seja capaz de segurar o preço da BTC para estressar a aresta superior dessa congestão. Muitos cavaleiros do apocalipse acabaram se agigantando, os ursos meio que se animaram, rejeitou 70 mil, caiu para 65, vai voltar para 55 e não vai rolar. O que está acontecendo é que houve uma primeira rejeição de entrada nesse patamar, que são os topos dessa grande congestão, até porque lá no gráfico diário, ancorado nas 3 linhas do canal de Keltner e na nuvem de Shimoku, o que está rolando é que a gente está em vias de romper esse padrão congestional que forma uma grande bandeira de alta ou uma grande alça de um padrão xícara-alça, e obviamente tem muita ordem de venda segurando o preço, porque teoricamente poderia formar mais um pullback. Então, na verdade, o que está acontecendo? Se romper 73.777, a gente entraria numa fase eufórica. Vai ser um FOMO desenfreado. Muita gente vai querer embarcar nessa mega corrida de touros que vai levar o preço da BTC para 100 mil dólares e vai alavancar basicamente o market cap das altcoins, mas ao mesmo tempo fica a possibilidade de um pullback e a BTC voltar a estressar um patamar de 60 ou ligeiramente abaixo disso, podendo bater até 55. Mas na minha leitura, a primeira tentativa de alcançar os cumes dessa congestão falhou, mas não quer dizer que nas próximas isso não possa acontecer. E deve acontecer. Muita gente boa tá meio que desanimando ou desembarcando do mundo cripto. Muitos acham, inclusive, alguns supostos cripto-influencers até acreditam que o topo desse ciclo já tenha se desenhado aqui em 73.777, mas isso não vai rolar. Muita gente está desembarcando e vai acabar sofrendo um pesado prejuízo em termos de patrimônio cripto, porque vários fatores estão fermentando para promover uma explosão hecatômbica dessa pernada. Hoje saiu a notícia de que a dívida soberana norte-americana explodiu para um máximo histórico, ultrapassou 35 trilhões de dólares. Isso é só mais um elemento que acaba sendo acrescentado a outros elementos de uma receita que, no seu todo, está fermentando para fazer explodir a BTC para 6 dígitos de forma definitiva. Na seara fática, Bitcoin retorna para 66 mil, na verdade caiu para 65.800 e tal, apesar dos influxos positivos de mais de 200 milhões de dólares da BlackRock. Bitcoin caiu para 66 mil depois de não conseguir ultrapassar os 70 mil e agora estabilizou ali nesse patamar de 66 e pouco, agora está 66.958. É bem provável que isso aqui redunde numa nova cunha para novamente depois tentar estressar de baixo para cima o patamar de 70 mil dólares. Agora é impressionante como os cavaleiros do apocalipse ficam adormecidos e de repente qualquer volatilidadezinha eles acordam. Quem não tem estômago para suportar uma volatilidadezinha dessa de 6%,
não merece os retornos perturbadores que vão advir do rompimento desse patamar resistencial entre 70 e 73. Quem não consegue encarar essa volatilidade, que na minha leitura não é nem perturbadora, a BTC tem esse padrão, ela sobe desabando, mas sobe. Quem não tem estômago para encarar essa volatilidade não merece surfar os retornos perturbadores que vão advir do rompimento dessa faixa resistencial. Ainda na seara fática, 2 dias depois do discurso do Donald Trump, no sentido de que, se eleito, ele jamais venderia qualquer Bitcoin titularizada pelo governo norte-americano, o próprio governo norte-americano promoveu uma transferência de 29.700 BTCs de um public address conhecido do governo norte-americano para uma carteira desconhecida. Será que essa nova carteira estaria sob gestão da Secretaria do Tesouro norte-americano? A transferência ocorre apenas 2 dias após o Trump ter feito uma série de promessas no sentido de criar um tesouro nacional em favor do governo norte-americano em BTC e reafirmou que BTC não se vende. É o novo normal e Bitcoin é sim uma proteção contra o colapso dos bancos centrais e a desvalorização de moedas fiat soberanas, como o dólar, por exemplo. O dólar norte-americano, disse o economista Alex Kruger. Segundo ele, o Bitcoin ainda é muito pequeno em capitalização, 1 trilhão e pouco ainda, para ser considerado como uma reserva de bancos centrais neste ciclo. Mas à medida que a expansão e o próprio crescimento da adoção do Bitcoin, que pela lei de Metcalf acaba impondo a expansão do próprio market cap, à medida que isso tudo vai avançando, com certeza bancos centrais farão uso do Bitcoin em muito pouco tempo. A continuar nessa toada e pela agressividade dos gráficos, é muito provável que o market cap do Bitcoin, alcançando ali a proximidade com o market cap do ouro, isso passa a ser um atrativo para os bancos centrais. Isso deve acontecer no próximo ciclo. É como eu tenho reportado. Hoje, o market cap do Bitcoin é muito pequeno para que bancos centrais ponderem, bancos centrais do G7, ponderem o uso como reserva. Mas de 1,3 tri para 13 trilhões, a coisa já começa a mudar de figura. O market cap do ouro, de todo o ouro conhecido no planeta, está ali em torno de 13 trilhões. Hoje o Bitcoin, todos os Bitcoins que existem em circulação, são basicamente 19.732.000 Bitcoins, lembrando que matematicamente não pode existir mais de 21 milhões de Bitcoins. O último Bitcoin vai ser minerado lá no ano 2140, provavelmente eu não estaria aqui para presenciar a mineração do último BTC, mas o Donald Trump prometeu que ele quer que todos os bitcoins remanescentes a serem minerados sejam dentro do território norte-americano, e ele prometeu que nenhum BTC titularizado pelo governo será vendido. É o novo normal. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, a dívida nacional norte-americana atinge um máximo histórico de 35 trilhões de dólares. O endividamento nacional norte-americano bateu esse recorde, aumentando em cerca de 1 trilhão em apenas 7 meses. Eu vou repetir. O endividamento norte-americano aumentou 1 trilhão de dólares em apenas 7 meses. Gente, se isso não é um colapso, uma espiral da morte, eu não sei o que é. E amanhã, quarta-feira, é super quarta-feira, o board do Fed, o Comitê Federal do Mercado Aberto, vai decidir a nova taxa básica de juros. O mercado já precificou que nessa reunião de amanhã o Fed deve manter a taxa em 5,5%. É a projeção do mercado, e que o primeiro corte dessa sequência de cortes que o mercado está precificando deve acontecer a partir de setembro. Existe a possibilidade teórica do Federal Reserve cortar a taxa básica de juros amanhã, mas o que está precificado pelo mercado é que o início do corte da taxa básica
vai se desdobrar a partir de setembro. Vamos ver como tudo isso vai rolar. E Israel está em vias de atacar o Líbano a qualquer momento. A inteligência de França, Alemanha, Reino Unido instou os seus cidadãos a deixarem o Líbano, principalmente a deixarem o sul do Líbano e Beirute também, já que a qualquer momento Israel vai retaliar o ataque do Hezbollah às colinas de Golã. A inteligência desses países ocidentais reafirmaram que a diplomacia está tentando dissuadir Israel deste ataque, mas pelo desdobrar dos acontecimentos, parece que não há escapatória. As forças de Israel vão bombardear o Líbano a qualquer momento. Gente, a BTC aqui no Diário segue desenhando o nosso grande padrão xícara alça. Muitos cavaleiros do Apocalipse se animaram com essa queda de 70 para 65. Só que, para quem almoça o caos e janta a selvageria, isso foi só um petisco. A BTC tem esse padrão, ela sobe desabando, mas sobe. E agora, provavelmente, a gente deve dar vigência a uma cunha triangularizada. A BTC agora está a 66,879. Deve buscar o patamar da VWAP de ontem, em 68. Pode até estressar 69,700, mas vai dar vigência a uma cunha que provavelmente vai explodir para estressar novamente 70 e se romper, aí, meus amigos, aí a gente só pararia em 73,777, que se for rompido, é chapéu pro palhaço, a BTC explode em direção a 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com Binance Coin, Atom, Kusama, e eu volto a alertar os senhores. É uma absoluta insanidade estar desembarcados do mundo cripto neste exato momento. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.